Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do livro que nós estamos estudando na EBD, o livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 4 e 5. Na realidade, um dos textos mais importantes da Bíblia e possivelmente, aliás, e certamente um dos mais importantes na história da igreja. Então nós vamos ver por que esses versículos são tão importantes nessa aula de hoje. Tá certo? Convido você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos lá. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, nesse momento nós queremos te agradecer por mais uma aula que o Senhor nos possibilita ter, por mais um tempo juntos aqui para aprendermos do Senhor, para aprendermos da tua palavra, aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esse texto e assim, ó Deus, aplicarmos a nossa vida. Eu quero te agradecer por todos os alunos que estarão vendo este vídeo e te pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Muito obrigada pela tua palavra lida hoje aqui. Muito obrigada pelo efeito que essa palavra teve na vida de tantos homens de Deus e porque esta palavra chegou até nós. Muito obrigada pela fidelidade dos teus servos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem realmente guardado a tua palavra e feito com que ela chegue aos nossos corações. Eu quero te agradecer, ó Deus, por este privilégio, te agradecer, ó Deus, pela tua revelação nas nossas vidas, Pai, te agradecer porque o Senhor um dia trouxe até nós a tua palavra, a fim de que nós pudéssemos, ó Deus, entender a tua perfeita vontade, a tua soberana vontade, a fim de que nós pudéssemos entender sobre o teu caráter, a fim de que nós pudéssemos entender sobre nós mesmos e sobre a nossa necessidade do Senhor e de comunhão contigo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, este é um texto, como eu disse, muito importante na vida da igreja, da história da igreja, um texto importantíssimo da Bíblia, porque é um texto que traz consigo o extrato da salvação, traz consigo realmente o plano da salvação e o que Deus quer de nós e o que Deus trilhou e traçou em sua soberania para os seus filhos. Então, voltando agora ao nosso contexto, nós vamos observar que 3 elementos se destacam aqui nestes versículos. O primeiro é que o soberbo, ele não pode ser reto. Né? O soberbo, ele não vai conseguir, ele não pode ser reto. O segundo é que o justificado pela fé, ele vai viver ele vai viver por meio da sua confiança que é imperturbável. E o terceiro é que o arrogante, ele prossegue em seus caminhos vangloriosos. E infelizmente, essa condição de soberba, essa condição de arrogância, essa condição de orgulho, de autoexaltação, traz consigo algumas consequências, né? Traz consigo muitas consequências. E esse indivíduo, né, soberbo, ele não pode ser reto em si mesmo, né? O orgulho, ele traz condenação e a gente sabe disso. O orgulho e a autoconfiança exclui, né, do soberbo, exclui da pessoa a possibilidade de encontrar justiça fora de si mesma, porque essa pessoa, ela presume que a justiça está nela, que a bondade está nela, ela presume que definir-se como a fonte de bondade, fonte de justiça. E aí, para Abacuque, nesse momento aqui, pode até parecer, né, poderia parecer que os caldeus, eles mesmo sendo soberbos e orgulhosos, eles continuariam vencendo.
Eles continuariam, né, ganhando e prosperando. Contudo, o fato da alma deles, né, da alma do soberbo não ser reta neles, né, da alma dos caldeus não ser reta neles, deveria e deve ser um indicador de que isto é suficiente para o seu juízo final, né? O justo, porém o justo, ele é justificado, ele é contemplado pela sua sólida confiança e ele viverá. O justo, pela sua sólida confiança, viverá. Que palavra linda, né? Que palavra abençoada essa que o Senhor trouxe a Abacuque. Então, este modo de vida do justo contrasta completamente com a soberba, com o orgulho dos caldeus. E aqui Abacuque ouve que o justo ele se distingue dos orgulhosos não por méritos próprios, não por seus méritos, mas os justos eles são marcados por sua confiança na aliança com Deus. É a confiança na aliança com Deus de que ele realmente pode viver a sua vida em Deus. E aí a gente observa que é aquela fé da salvação. A gente entende que é aquela fé da salvação. O mais importante é a gente lembrar que a fé ela é o combustível para a perseverança. A fé é o combustível para a perseverança e principalmente a perseverança para aqueles que estão em uma situação que precisam esperar pacientemente pelo juízo de Deus. Essa era a condição dos indivíduos na época de Abacuque, do povo de Deus ali na época de Abacuque, né? O povo deveria esperar pacientemente pela justiça de Deus, pelo juízo de Deus. E aí eles precisavam ter fé. A fé era o combustível para essa perseverança. Então, a fé da justificação, ela se desdobra numa fé que persevera em fidelidade. A fé, né, a fé da justificação é uma fé que se desdobra para isso. Se desdobra na perseverança em fidelidade a Deus. E Moody disse, né, que a fé, em seu comentário do livro de Abacuque, ele disse que a fé, ela é o oposto do orgulho que incha, ela é o oposto da autoconfiança. A fé, ela é humilde diante de Deus, ela se dobra diante de Deus. A fé é uma prontidão em conformar-se à vontade de Deus. A fé é uma prontidão em conformar-se, né, com a vontade de Deus. É uma convicção de que Deus não pode mentir, Deus não pode falhar. E aquele povo, né, ali da época de Abacuque, naquela conjuntura, deveria ter essa noção, deveria ter esta lembrança e esta certeza de que Deus não podia mentir e nem falhar e de que havia uma aliança com eles. Aquele povo deveria crer e a fé nesta verdade deveria levá-los à vida, deveria levá-los à continuidade da vida. Então, a fé é uma dependência que não diz respeito ou que não está atrelada a circunstâncias externas. A fé é uma dependência dependência em Deus, apesar das circunstâncias externas. E aí, no Antigo Testamento, a gente pode observar que Israel, o povo de Israel, sempre foi admoestado a ouvir a Deus, a ouvir a voz do Senhor. Lá em Deuteronômio 30:20 diz que disto dependia a vida deles. Disto dependia a vida deles, de confiar, de ouvir a voz do Senhor, ouvir atentamente a voz do Senhor, disso dependia a vida deles. Então, o que isso quer dizer? Que tão somente pela união com Deus, que é a fonte de toda a vida, Israel poderia ter esperança de viver. Tão somente pela união com Deus. E que tão somente por meio de uma sólida confiança que a obediência inevitavelmente produz, é que Israel poderia ser mantido vivo, né, e ter esta comunhão com Deus. O problema aqui é que, na realidade, Abacuque, ele enfrentava, né, a perspectiva da devastação de Israel. Afinal de contas, esta foi o primeiro impacto,
não é, que ele teve da resposta de Deus. Ele pensou, agora a gente, né, o que há de ser de nós agora? O que vai acontecer conosco agora? E nesse momento, a frustração do profeta é nítida, né, quando ao não entender o instrumento da justiça de Deus, ele realmente abre a sua boca e diz, não morreremos, né? Crendo naquilo que Deus já havia falado para Israel, na aliança que Deus tinha com Israel. Com toda a revelação que Deus comunicou naquele momento, primeiro, né? No primeiro momento, na primeira resposta, não parecia que eles não morreriam, né? Não parecia que eles não iriam morrer. Parecia que Israel seria devastado por um povo mau, por um povo atroz, por um povo que realmente era conhecido por causar grandes danos a muitas nações. Mas agora, o Senhor exibe para Abacuque uma visão diferente. O justo viverá. O justo viverá. E aí, o justo viverá, mas ele viverá por meio da sólida confiança em Deus. O justo viverá ao longo das horas mais escuras e mais difíceis, mas o justo viverá. Esta foi a grande visão que Deus deu a Abacuque. E esta vida, o justo viverá, não significava apenas ter segurança e proteção divina naquele momento, ali, naquela circunstância em especial, mas significava desfrutar da bondade divina independente das circunstâncias. Desfrutar da bondade de Deus independente das circunstâncias, que é melhor do que a vida. A presença de Deus é melhor do que a vida. Deus é melhor do que a vida. E ser querido por Ele, ser objeto do seu cuidado, significava viver. Significava o justo viverá. E aí, aqui nós temos, como eu disse, um dos textos mais importantes da Bíblia. Um texto que é importante também para a história da igreja. Um dos mais importantes na história da igreja. Esse texto, ele é repetido 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, que nós estudamos, né? Na sua carta aos Gálatas e também pelo autor da carta aos Hebreus. Ele é a síntese, como nós dissemos no começo, da mensagem salvadora de Deus. Ele é a síntese da mensagem salvadora de Deus. Ele, na realidade, é o extrato do plano da salvação. E nós somos muito privilegiados por entender isso hoje. Por entender isso através da mensagem que Deus deu a Abacuque e que foi clarificada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Então, a importância desse texto está além de qualquer descrição que o homem pode fazer. O apóstolo Paulo usou esse texto para lançar o grande fundamento, né, da sua tese teológica, da doutrina da justificação pela fé. Na realidade, esse texto aqui traz o fundamento da carta, do que trata a carta de Paulo, de maneira tão magnífica, exposta ali a doutrina da justificação em Romanos, um tema que estrutura toda a carta, né, que permeia toda a epístola. E este tema, né, procedeu da visão que Deus deu a Abacuque e que deveria ser veiculada de maneira ampla, de maneira inconfundível, de maneira universal. E neste momento aqui, Deus traz um elemento de conforto, de encorajamento imediato para aquela situação ali em que Abacuque estava vivendo e para a sua nação. Os caldeus, com a sua arrogância, com a sua soberba, eles não sobreviveriam. Eles não subsistiriam. A orgulhosa Babilônia seria, sim, erradicada. A orgulhosa babilônica seria destruída física e espiritualmente. Ao contrário do pequeno Judá, daquele aparentemente pequeno povo que não seria destruído espiritualmente. E aí, o prevalecimento dos caldeus sobre os habitantes de Judá seria apenas temporário.
esse prevalecimento seria apenas temporário. Seria uma breve situação e que posteriormente seria revertida. O povo deveria crer nisso. O povo deveria crer que Deus não falha. Que ainda que pareça tardar em sua promessa, isso não acontece e ele não falha. Os caldeus, eles confiavam em si mesmos. Confiavam nas suas armas de guerra, confiavam nas suas estratégias de vitória, confiavam naquilo que eles tinham em mãos, como muitas vezes acontece com a gente. A gente confia naquilo que está seguro em nossas mãos, naquilo que nós temos, mas o justo viveria pela fé. O justo viveria pela fé. Os caldeus, eles marchavam para a morte, mas o justo trilharia o caminho da vida. Os caldeus seriam aniquilados, mas os justos viveriam. Esta era a visão que Deus estava trazendo para Abacuque. E aí um fator importante que a gente não pode deixar de mencionar nessa aula aqui é que esse texto de Hebreus, ou de Abacuque, foi realmente a pedra de esquina para a reforma protestante. A gente já conversou sobre isso quando nós estávamos estudando a Epístola aos Romanos. E foi exatamente essa pequena expressão, o justo viverá pela fé, que raiou, né, no coração angustiado do monge, né, Martinho Lutero, no momento específico em que Deus trouxe à sua vida. E aí, Martinho Lutero teve a sua conversão. Lutero disse, esse texto foi para mim como uma porta aberta ao paraíso, como uma verdadeira porta ao paraíso. Isso no século XVI. E no século XVIII, né, John Wesley, um grande avivalista deste século, do século XVIII, ele na realidade, aliás, John Wesley é um dos grandes avivalistas do mundo, né, do século XVIII, um dos grandes avivalistas, né, de todo mundo, e evangelista também. Ele, ouvindo alguém ler o prefácio do comentário de Romanos feito por Lutero, ele converteu-se, né, entendeu a sua situação pecaminosa, né, angustiado ali pelo peso do seu pecado, ouvindo essas palavras do comentário, né, o prefácio do comentário do livro de Romanos feito por Martinho Lutero, ele se converte também. E aí a gente observa que a justificação pela fé foi o grande estandarte da reforma protestante. No tempo em que a igreja romana pregava a salvação abertamente, a salvação por obras, a justificação pela fé foi o grande estandarte da reforma. Nenhuma igreja pode se permanecer ou pode permanecer de pé sem a doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé é um componente imprescindível para que haja a genuína conversão, para que seja evidenciada a genuína conversão. E aí a gente observa que não há cristianismo verdadeiro onde essa doutrina é negociada, onde essa doutrina é esquecida, onde essa doutrina não é pregada, onde a justificação pela fé é negada, impera a apostasia, impera a heresia, mas não o verdadeiro cristianismo. Onde a justificação pela fé é anunciada com fidelidade, ficam as marcas do verdadeiro cristianismo. E aí a gente pode observar 3 verdades fundamentais aqui. 3 verdades fundamentais que emanam desse texto de Abacuque. Primeiro, a disciplina de Deus é real. A disciplina de Deus é real. Deus disciplina os seus. Israel não deixou de sofrer a disciplina. Judá não deixou de sofrer a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é real. Um outro fato que a gente precisa compreender, que emana desse texto, é que o mal, ele se autodestrói. Sim, o mal se autodestrói, sabe por quê? Porque a tirania, ela sempre leva dentro de si a semente da sua própria destruição. A semente da sua própria destruição. Mas o terceiro componente que nós deveríamos olhar com muito zelo, temor e com muita esperança
é que a fé do justo é condição para a vida. É a condição da vida. O grande ensino de Abacuque é: o justo vive pela fé. Pela fé ele vive, pela fé ele vence, pela fé ele se dispõe a morrer, pela fé ele passa por situações intempestivas, por situações difíceis, pela fé ele passa, por situações que talvez ele jamais pensasse passar. Porque pela fé ele tem a certeza de que ninguém o separa do amor de Deus. Mais importante é entendermos que a revelação de Deus a revelação de que Deus preserva o justo por intermédio da fé é uma mensagem para todas as gerações. A revelação de que Deus preserva o justo por intermédio da fé não é uma revelação específica para os dias de Abacuque, mas é uma situação específica para os dias de Abacuque, os dias da igreja, para todo o tempo, em toda a história. A revelação de que o justo viverá pela fé é algo que não tem como ser dissociado do verdadeiro e do genuíno cristianismo. Que o Senhor nos abençoe.